Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. E nesse vídeo de hoje vamos falar a respeito de pagar para entrar na maçonaria. Isso mesmo, né? Suas dúvidas todas serão sanadas a partir de agora. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E convido você, caso não seja um inscrito aqui no canal Fatos Maçônicos, faça a sua inscrição. É super simples, clica no botãozinho vermelho, dá o seu like, ajude o canal Fatos Maçônicos aí. Compartilhe nas suas redes sociais também, né? Você vai ver que é muito legal, muito bacana. Aqui tem conhecimento com bastante entendimento, muito conceito, na verdade. Então, faça parte dessa grande rede, tem uns links bacanas ali para você conhecer toda essa rede Fatos Maçônicos, o Instagram, o Facebook, o nosso grupo lá, Segredos da Maçonaria. Então venha fazer parte dessa grande rede que chama Fatos Maçônicos. Pois é, né? E você pense, tem mais um recadinho interessante, né? Pense em ser um membro aqui do canal, tem muito conteúdo bacana aí para você, lives semanais praticamente aí, interação, material gratuito. Então é bacana, pense no assunto, certo? É só clicar ali, seja membro. E você que busca um aprofundamento no que tange essa questão de maçonaria, eu vou te dar um outro aviso, né? O curso Entenda a Maçonaria, que é oriundo de centenas e centenas de livros, né? De uma forma muito rápida, na verdade, né? Porque é um vídeo curso, certo? Dividido em módulos ali. Então, a raiz dele é, na verdade, experiência de anos e anos, leitura de centenas e centenas e centenas e centenas, que eu nem sei quantos livros, né? Quantos rituais foram lidos, mas está tudo condensado de uma forma muito prática e dinâmica ali no curso Entenda a Maçonaria. E você pode ver e rever, não fica ocupando espaço aí na tua prateleira também, né? Você não precisa adquirir milhares e milhares de livros também, né? Então é muito prático, certo? Então adquira, pense no assunto, veja e reveja, você que já viu aqui o curso Entenda a Maçonaria, você que já adquiriu, dê uma relembrada nessa questão, né? Bom, enfim, vamos falar dessa questão de grana. Uma das coisas que move a humanidade, sem dúvida, é a grana, né? Então, o que acontece, né? Muitas pessoas entram em contato comigo, né, que eu digo, é a pergunta que mais me vem durante, por conta de todas as redes sociais, né? Vem dúvidas. Os caras me chamaram isso aqui, como é que eu faço para entrar para maçonaria? Eu quero saber. Às vezes eu pergunto, né? Mas qual que é primeiro tem que se ter muito claro, né? Qual que é o objetivo de se entrar na ordem maçônica, certo? Não pode ser um objetivo, por exemplo, puro e simplesmente material. Tem gente que quer entrar porque quer poder, certo? Tem gente que, tem gente que quer ficar rica, certo? Tem que haver uma separação, tem que haver uma compreensão. Primeira coisa, hoje, com esse confinamento ainda, parece que o pessoal está mais atiçado, né? Eles ficam mandando, e daí o pessoal me manda os prints da tela, olha, é uma coisa de chorar, sabe? Me manda uns prints assim que eu não vou nem colocar aqui, porque, pelo amor de Deus, né? Você vê que é uma friagem, como eu falo, né? É fria. Cuidado, fique ligeiro, como eu falo, pessoal, fique ligeiro, certo? Não existe, como é aquele termo antigo que utilizavam, né? Laranjeira em beira de estrada, né? Que o pessoal, opa, tem uma laranjeira carregada lá na beira de estrada, vou lá pegar, sabe? Isso daí não existe, não existe. Então, o que acontece, afinal de contas? Vamos entender um pouquinho mais dessa estrutura, dessa questão. Sempre me perguntam, né? Então vou fazer um apanhado de todas as dúvidas do pessoal. Pagar maçonaria é uma instituição, né? A gente configura ela, ou ela é configurada, melhor falando, como uma associação. O que é isso? É uma associação de homens, certo? Eu trabalho aqui, eu sou de uma linha tradicional, eu sou do Grande Oriente do Brasil, aqui no Paraná, né? Grande Oriente do Brasil, Paraná. Faço parte de uma loja regular e reconhecida, certo? Sou um escritor, desenvolvo conteúdo para a internet com relação à maçonaria. Essa é a minha paixão. Eu adoro o assunto, sabe? Porque faz parte do entendimento da natureza humana, então é uma busca contínua dentro do ser, sabe? Os vídeos que eu faço aqui eu faço com o maior prazer, certo? Não sou obrigado a nada. Faço meus livros, tenho meu material, tenho curso aí, certo? Que ajuda
muito a sustentar o canal, inclusive, né? Obviamente, tem outras coisas, mas tem uns livros que eu faço, né, com relação à maçonaria, o que é maçonaria, conta a história lá nos Ensaios Essenciais da Maçonaria Adoniramita, que fala do rito Adoniramita, mas fala da maçonaria, fala dos templários, e também fala, o livro Os Cavaleiros Templários de AZ, que também, tá se tornando um best-seller, tô gostando muito do desempenho, né? O pessoal tem comprado bastante, adquirido bastante os Cavaleiros Templários, né, de A a Z. Os Illuminati, eu fiz um livro até por conta disso, né? O pessoal vem perguntar, pô, mas maçonaria, Illuminati, eu quero entrar na maçonaria, o cara me chamou aqui, mas eu tô achando alguma coisa estranha, daí me manda o print, é uns Illuminati lá da Nigéria, da África, dos Estados Unidos, não sei da onde, enfim, né? Tem de tudo que é lugar. Põe uma coisa na cabeça, maçonaria é maçonaria, maçonaria não é Cavaleiros Templários e maçonaria também não é Illuminati, sabe? Esses assuntos eles acabam orbitando porque existe uma falta de compreensão do que é o que, uma falta de entendimento do limite das coisas. Maçonaria tem determinados aspectos, Ordem dos Cavaleiros Templários tem uma história por trás, certo? Não tem essa teoria que até me mandaram, tem uns vídeos aí que, nossa, uma bobajada, o pessoal não sabe, parece que existe um iceberg, eles estão na pontinha, tem uma coisa toda embaixo ainda da água, e o pessoal não compreende, né, essa teoria. Existem teorias de origem da maçonaria, da qual os Cavaleiros Templários não fazem parte. Isso daí veio de um discurso do Chevalier Ramsay, certo? De 1736, certo? Então, a partir desse discurso que veio essa teoria de origem dos Cavaleiros Templários com maçonaria. Os Illuminati são maçons também? Não são. O movimento Illuminati foi um movimento lá na Alemanha, que aconteceu em 1776, certo? E acabou em 1784, certo? Era uma pessoa que montou como se fosse uma ordem paralela e depois tentou uma infiltração na maçonaria. Quando a maçonaria descobriu, acabou todo mundo sendo eliminado, né? Eliminado no sentido de todo mundo sendo expulso, certo? Enfim, foi um movimento que depois disso daí, com as teorias da conspiração, pegou tanta força, daí veio essa questão da nova ordem mundial, e eu conto lá no livro, eu acho um barato, né? Se você para e pensa a respeito dessa questão da nova ordem mundial, a raiz, aonde que os caras colocam a base disso daí, você vê que é uma grande bobagem, isso mesmo, uma grande bobagem, certo? Não existe esse tipo de coisa, só você olhar de uma forma racional, não deixar ser levado por pessoas que trazem conteúdo muitas vezes para a internet que sei lá qual que é o objetivo. Eu acho que é só view mesmo, né? Eles querem ver, fulano de tal faz parte da nova ordem mundial, eles utilizam lá o símbolo do olho. Porra, meu, para, vai se aprofundar e tenta entender os detalhes da coisa. Mas enfim, né, voltando aí, desculpe o desabafo aí, mas é que, pô, é triste, viu? É triste. Quando você faz uma pesquisa, você leva anos e anos se debruçando em pesquisas, em aprofundamento dos temas, das questões, né, que são realmente verdade, né, e você vê tanta bobagem assim, e as pessoas lutando com ferro e fogo, né, tentando colocar seus pontos de vista, assim, daí você vê que são fraquíssimos, né, porque não conhece, então é difícil. Mas, enfim, a maçonaria é uma escola e ela está assim, ela tem um corpo jurídico, vamos supor, ela é uma associação. Como você tem aí, se você mora num prédio, você deve ter uma associação do seu condomínio, por exemplo. Então, a questão física da maçonaria é essa, né? Para se manter, muitas vezes, uma associação, eu falei do teu prédio aí, do teu condomínio, mas existem outras associações, como Rotary, por exemplo, como Lions, como os clubes sociais também, né? São associações. Vai ter uma variante aí na questão de como ele é configurado, a questão jurídica, né? Enfim, é contábil, mas são entidades. Então, eu estou colocando aqui associações. Essas associações, elas têm custo, né? Então, a maçonaria também possui seus custos. Então, não existe assim tanto, cada loja, existem mais ou menos, eu fiz uma conta, tem uma conta aí meio de cabeça, né? É um valor aproximado. Nós temos no Brasil em torno aí de umas 17 mil lojas regulares, certo? Primeiro, tem que se entender que a maçonaria é um movimento, ok, certo? Movimento, ok, que ele trabalha através de patentes, certo? Então, é formada uma associação, isso
pensando lá atrás, né? Formado uma associação, e quem detém essa questão do que é maçonaria por conta dos regramentos, certo? Vai lá e te dá uma patente, né? A patente mais utilizada, mais aceita, melhor falando, seria as patentes inglesas. Então, por exemplo, né? Nós temos aqui o Grande Oriente do Brasil, nós temos, eu falo assim, as potências tradicionais aqui do Brasil, o Grande Oriente do Brasil, as grandes lojas e os Orientes Independentes, né? Os Orientes Independentes estão em busca da sua regularidade, não são reconhecidos e regulares em todo o país. No entanto, o Grande Oriente do Brasil, né, ele possui um reconhecimento mundial. Então ele possui um reconhecimento mundial. As grandes lojas, eu não sei se todas, mas algumas possuem o reconhecimento mundial, tem que ver em cada estado, né? Nós temos aí os estados e o Distrito Federal, e cada uma dessas correntes tem um representante, né? Existe uma associação ligada a Orientes Independentes, ou a Grande Oriente do Brasil, ou as grandes lojas, em cada ente da nossa federação. Então, nem todos, né? Tem alguns que têm reconhecimento lá pelos Estados Unidos, que é o caso da grande loja, mas nem todas têm pela Inglaterra. Então é uma questão burocrática que está sendo trabalhada, porque essas três correntes elas vêm de um tronco só, que é o Grande Oriente do Brasil hoje, né? Maçonaria regular e reconhecida. Beleza? Então isso tem que ser entendido. Então existem despesas, as potências são escritórios onde tem pessoas trabalhando, tem a questão da papelada, da burocracia que é lidado, né, com o negócio, tem as questões dos rituais que são feitos, as gráficas, enfim, isso daí é tudo questões de potência. Então existem despesas. As lojas, como eu falei, nós temos em torno aí, mais ou menos aí, em torno de umas 17 mil lojas no nosso país, certo? E nem todas as lojas têm o seu templo próprio. Ou seja, ela paga aluguel, então existe despesa de aluguel, existe despesa do local ali, né? Existe também a captação da potência, então existem essas despesas. E também existe o que a gente chama de joia, né? Joia que seria um valor para a pessoa entrar na ordem maçônica. Daí vive me perguntando isso, mas pô, entrar na maçonaria paga? Fazer sindicância na maçonaria paga? Então o que acontece? Até agora você acompanhou e observou nesse vídeo que existem correntes que são tidas oficiais, vamos por assim, né? Que é a questão do reconhecimento e regularidade. Então existem essas correntes, mas também tem as correntes que são tidas como não oficiais, certo? E daí tem as mais variadas naturezas, e eles trabalham muito forte, na verdade, na internet com relação a isso. Eu sempre oriento, né, a pessoa a ver, por exemplo, o vídeo 108, onde você vai entrar lá no site do Grande Oriente do Brasil, tem um formulário de intenção, né? Que a intenção é que você preencha, né? Se você tem vontade de entrar numa maçonaria regular, você preenche no site lá do Poder Central e ele vai ser distribuído. Mas tenha paciência, né? Nós estamos agora com a maçonaria na questão assim prática das reuniões parado por conta da pandemia, etc, etc, etc. Estamos aí todos em isolamento social, principalmente aqui no Sul, né? Então não está tendo as reuniões presenciais, estão tendo reuniões virtuais. Existe um decreto, inclusive, aí do nosso soberano grão-mestre com relação à regulamentação dessas reuniões virtuais das lojas, que hoje é alternativa, na verdade, né? Então, só que eu já recebi de algumas pessoas que estão pagando para sindicância. Então isso na maçonaria tem que se ter muito claro, isso na maçonaria oficial, certo? Não é uma prática, né? Ninguém paga. Por exemplo, muita gente pede, pô, eu quero que você seja meu padrinho, eu, Luiz Miller. Falei, não, negativo, o cara tá lá no Amazonas, tá no Amapá, tá lá no Nordeste, na Bahia, no Maranhão, no Piauí, certo? Ou tá em Goiânia, ou tá no Rio de Janeiro, eu quero que você fosse. Não, isso daí é estadual, isso daí é no seu bairro, a maçonaria funciona no seu bairro. Não existe esse negócio também, né? Pelo menos aqui no Paraná a diretriz é essa, ou você não consegue iniciar uma pessoa de outro local, sabe? Existe a maçonaria regular e reconhecida aí no seu bairro, na sua cidade, então procure ela. Uma das questões que eu falei, essa questão do Grande Oriente do Brasil, que está no vídeo 108, né? Reitero essa questão, deu uma observada, é você fazer esse cadastro de intenção. Então, isso é importante também, né? Porque vai ser conduzida a próximo da sua casa, certo? Então você não vai ter que... Você mora aqui, por exemplo, tanta gente... eu moro aqui no Paraná, por exemplo, tem que ir lá na maçonaria em São Paulo. Não existe, né?
Depois são correntes, né, que as pessoas acabam fazendo, né, que são fora dessa seara da maçonaria regular e reconhecida. São outras correntes, né, que a gente até não conhece, certo? Que tem as suas práticas, né? Tem os seus custos, etc, 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 né? Tem gente que cobra para fazer as sindicâncias, para fazer entrevistas. Na maçonaria regular e reconhecida, isso não existe, então tenha isso em mente, né? Mas existem despesas posteriores, e eu estou fazendo esse vídeo justamente pelo volume de dúvidas com relação a isso, né? Ah, mas tem despesa? Tem despesa. Cada loja tem a sua despesa, né? Isso se reflete numa mensalidade. Então, quando você começa o trabalho, assim, vamos dizer, o trabalho não, mas o processo, né, de você, por exemplo, falar com uma pessoa que faz parte da ordem maçônica, expressar a sua vontade de entrar, certo? Isso é plenamente possível, né? Você entra na maçonaria também desse jeito. De repente você está no teu círculo de amizades, às vezes você sabe que alguém faz parte da ordem. Chega lá e troca uma ideia com a pessoa, sabe? A pessoa vai, com certeza vai ser muito agradável. Não vai, hoje em dia não tem mais aquele negócio do medo e tal, né? Oh, eu sei que você é maçom e tal, eu tenho curiosidade, eu gostaria de saber mais. A pessoa vai te dar as informações, certo? E a partir do momento que essa conversa vai evoluindo, existe um processo todo, né, que não acontece de uma hora para outra, e agora na maçonaria regular e reconhecida está parado. Então tenha isso em mente, né? Existe todo um processo, e cada vez que você vai passando por um pedaço desse processo, certo? Vão sendo ali esclarecidas várias e várias facetas da ordem maçônica, e uma dessas questões é o custo, quanto que custa para entrar na maçonaria. Eu vou ter um custo inicial e vou ter um custo de mensalidade. Então eu não posso falar na verdade, porque cada loja tem a sua política, então tenha isso em mente, né? As coisas, elas são assim harmoniosas, sabe? Não é nada forçado, na questão, pô, paga e entra, paga e entra, paga e entra. Não existe esse tipo de coisa, sabe? E isso daí, na verdade, é uma grande bobagem, porque se fosse desse jeito, se pagar e entrar, a pessoa entra, ela paga, pensa que daí o que acontece? Que é o começo desse vídeo, né? A pessoa paga e entra e já vai pensar que vai ficar rica. Pô, se o teu objetivo, isso que eu tô falando, se o teu objetivo for ficar rico, ficar poderoso, cara, vai trabalhar, se organiza, sabe? Procure outros caminhos, porque a ordem maçônica, ela é uma ordem que caminha em sociedade, né? Tem os irmãos da loja, só que o desenvolvimento é pessoal, é uma busca contínua, individual, entendeu? Então, se você quer ficar rico, sabe, o local não é a maçonaria, certo? Lá é um local de estudo, sabe, de você se desdobrar, de você colaborar com o desenvolvimento da ordem, né? E é uma questão muito individual, muito pessoal, tenha isso em mente, né? Se você quer ficar rico, certo? Vai trabalhar, certo? Vai trabalhar, arrume um serviço, arrume um trabalho, arrume outras formas, né? Um problema que nós temos aí na nossa educação aqui no país é a falta dessa questão de educação financeira, de educação empreendedora. Então arranje outros métodos, outras linhas de rentabilidade, certo? Que sejam que não sejam ilegais, na verdade, né? Que sejam legais, certo? Então você tem um serviço, pô, começa a trabalhar com venda de alguma coisa, enfim, sabe? Organize-se, monte uma empresa, certo? Trabalhe em outro emprego, faça outra coisa. Então é assim que funciona, certo? Não existe passe mágico aí que nem eu vejo nos prints que me mandam. Porra, invista lá, pague 800 pila, milão, sei lá, quinhentão, sabe? Deposite nessa conta que você vai ganhar milhões e milhões, milhões e milhões. Pô, e olha, parece loucura, né? Mas o que me manda, ó, eu já paguei isso daí. O cara vai lá, ele recebe uma mensagem só porque está escrito em inglês ou em espanhol, certo? Muitas vezes, ou até em português, e o cara manda lá, não sei o que, o cara vai lá e faz um depósito. Pô, vamos abrir o olho com isso daí, rapaziada, entendeu? Então o negócio não funciona desse jeito, né, cara? Como eu falei, não existe a laranjeira carregada. Então fique ligeiro, fique esperto. Então nesse vídeo de hoje eu falei com relação a esses custos, né? Falei das questões estruturais para você entender, né? Para você não cair numa arapuca, certo? Se você quer entrar tenha consciência, opa, existe a maçonaria regular e reconhecida? Existem outras.
se quer entrar em qualquer outro corpo que não seja regular e reconhecido, sabe? Que isso seja muito claro, na verdade, né? É proibido entrar? Não, não é proibido, mas que fique claro, certo? Que não vai existir uma interconexão, certo? Os maçons regulares não têm conexão nenhuma com essas outras entidades e muitas vezes a gente nem conhece, sabe? Eu conheço muitas de nome, mas nunca nem participei, não posso participar, né? Por força de tratados, na verdade, né? De juramento, né? Que a gente não pode participar dessas questões, certo? Então e hoje fica assim um troço muito louco, né? E hoje tem tantas e tantas por aí, então é proibido entrar? Não, não é proibido, só que entre consciente, entendeu? Beleza? Então essa que é a questão, né? E o grande problema é que essas ordens que não são reconhecidas regulares vendem o mundos e fundos aí que você vai, inclusive, receber dinheiro, muitas, né? Tem que se tomar cuidado, tem que ser criterioso e lógico, né? Que você vai ficar rico, que você vai ser reconhecido mundialmente e as coisas não funcionam bem assim. Então, fique esperto, né? Fique esperto. Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui e espero você no meu próximo vídeo. Fortíssimo e grande abraço. Abra o olho, né? Que nem os Illuminati falam assim, ó. Abra o olho e não seja um Illuminati. Saia fora disso daí. Fortíssimo abraço.